De onde vem a mania de perseguição do evangélico brasileiro? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Em grande medida vem de uma compreensão equivocada daquilo que Jesus e Paulo querem dizer Eu não estou suportando mais. com ser perseguido. E como essa perseguição acontece e o motivo pelo qual um cristão pode ser odiado pelo mundo. Eu estou no limite, Brasil. No Brasil, talvez até exista perseguição, mas muito mais do que isso, existe mania de perseguição. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito útil e muito bem-vindo em todos esses anos de trabalho que eu tenho tido aqui na internet, em todo esse tempo no qual eu tenho usado esse canal para pregação do Evangelho. E não posso dizer que nunca fui perseguido. Não posso dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que existe um enorme exagero no que o crente compreende por perseguição e um equívoco muito grande, um engano muito grande a respeito dos motivos que levam alguém a achar que o crente é perseguido. Quero dizer mais uma coisa. A gente vai tratar disso a partir do texto bíblico, mas assim como no texto que nós vamos ler, uma parte significativa da perseguição que o pregador do evangelho sofre no Brasil vem dos próprios crentes, ou que se denominam assim. Eu vou repetir. O pregador do verdadeiro evangelho no Brasil, ele sofre perseguição. Sim, acontece. Uma parte dessa perseguição, talvez uma parte significativa, para alguns pregadores do evangelho, a maior parte vem de gente que diz que é crente. E isso não era tão diferente assim lá no primeiro século. Eu queria convidar você a ler a Bíblia 365 comigo. Você conhece o canal, você sabe que a gente lê ela. E a gente vai ler um trecho bastante prolongado. Eu vou lendo, explicando. O trecho que está em 2 Coríntios 6, a gente vai ler do versículo 3 até o versículo 13. Paulo dizendo assim à igreja de Corinto: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Vou repetir, hein? Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Quando a gente olha para a igreja brasileira, com as igrejas que estão na televisão, fazendo o que fazem, falando o que falam. Quando a gente olha para a conduta financeira dos líderes das igrejas brasileiras, quando a gente olha para a conduta moral de muitos desses líderes, seus casamentos, a maneira como eles lidam com o fiel da própria igreja, será que eles podem repetir isso daqui que Paulo está dizendo? Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivos para criticar o nosso ministério? Pastor, preso nos Estados Unidos, com o dinheiro na Bíblia. E, depois disso, todo um esquema para poder dizer que não armaram contra o cara. Era para cair de joelhos, vestir pano de saco, cinza na cabeça, chorar e chorar e chorar. Ai, estão perseguindo a igreja, armaram, foi a mídia. Que mídia, cara? Uma parte significativa daquilo que a gente encontra na igreja evangélica brasileira é a antítese do que Paulo está falando aqui no versículo 3. É o contrário. É o contrário. É líder dando todo o motivo do mundo para que a igreja receba críticas. E crítica, quando o cara faz esse tipo de coisa, não é perseguição, é crítica. Em tudo que fazemos, versículo 4, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Então Paulo sofreu sim aflições, privações e calamidades de todo tipo. E como que ele lidou com isso?
suportando pacientemente. É isso que os nossos líderes fazem, é isso que a gente faz como evangélico, quando parece o mínimo de oposição ou de aflição. Ou a gente corre para o Twitter, ou a gente vê um pastor totalmente fora de si, esbravejando e gritando, porque nós somos vítimas e tralalalala. Qual é o que a gente vê? Existe espaço para ira, sim. Sem sombra de dúvida, existe. A ira é um espaço de denúncia contra o próprio povo de Deus, quando ele se afasta da palavra de Deus, e aí a ira acontece. A ira é um espaço também importante para quando a gente percebe a calamidade do pecado sobre as pessoas, sobre a criação de Deus. Ali cabe ira. Agora, diante de eventuais oposições que a gente venha a enfrentar, aflições, privações, calamidades de todo tipo, suportamos pacientemente. Isso mostra, segundo Paulo, que somos verdadeiros servos de Deus. Versículo 5. Fomos espancados e encarcerados. Isso é perseguição, de verdade. Enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Eu queria perguntar qual que é o líder evangélico no Brasil que passa fome. A gente liga a televisão e o tal do líder evangélico tá choramingando, pedindo dinheiro para quem passa fome, para ele pagar as dívidas dele e continuar morando em mansão. É isso que o evangélico brasileiro tem. Ai, Vitor, mas você está falando dos midiáticos. Na comunidade tem um monte de gente boa fazendo coisa boa. Claro que tem. Claro que tem. E a maior parte dos casos, esses pastores bons fazendo coisa boa lá na comunidade, esses líderes bons fazendo coisa... Esses cristãos que não têm título nenhum, bons fazendo coisa boa, não tem complexo de perseguição. Não tem. Até passamos fome. Versículo 6. Mostramos quem somos por nossa pureza. Pureza significa estar longe daquilo que é impuro. Com quem que as nossas lideranças têm se envolvido? Eu li um relato tristíssimo esses dias de uma pessoa que comentou aqui no canal, resumindo a história, de que na cidade dela não existe nenhuma igreja que não tenha usado o púlpito para fins políticos esse ano. Eleitorais. Para fins eleitorais. Ela não sabe onde congregar. Porque todos os púlpitos se deixaram levar pela campanha eleitoral lá na cidade dela. Não sei se isso é verdade, não averiguei. Ela também não mencionou qual cidade era. Mas, assim como Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, não na segunda que a gente está lendo, ele recebe um relato e tem motivos para acreditar. Olha, e em parte eu creio, tenho motivos para acreditar. Tenho motivos para acreditar no relato dessa pessoa que veio me falar isso. Ela não sabe o que fazer, como congregar, onde congregar, porque todas as igrejas nas quais ela poderia, na cidade dela, se deixaram levar por pregação eleitoral, colocaram político no púlpito. E aí? Planta uma nova comunidade ali, vai na igreja em outra cidade. Qual que é a resposta para uma pessoa assim? Mostramos quem somos por nossa pureza, integridade, não se deixar corromper. Nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. O crente que se diz perseguido o tempo todo, o traço de comportamento dele, ele é um traço de comportamento marcado
por paciência, bondade, entendimento? Ou é raivoso? Ou reage de maneira exacerbada por estar cheio de medo de tudo que acontece por aí? Ou vive com ódio de determinados grupos? Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e a mão esquerda para defender. E o que é esse atacar e defender? Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Diante da oposição, se é que ela está acontecendo, diante da perseguição, se de fato ela ocorre, a gente serve independentemente disso. No caso de Paulo, acontecia. E Paulo seguia servindo, não pela reputação dele, mas porque essas são as armas do Evangelho. Serviço. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Quem chama ele de impostor? Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Uai, achei que Paulo estava falando talvez das autoridades. As autoridades da cidade de Corinto conhecem muito bem quem é Paulo? Achei que Paulo talvez estivesse falando do governo ou dos ímpios. Mas aqui está dizendo que ele é bem conhecido. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Olha só, cara, que coisa interessante. A alegria é uma marca de Paulo aqui no meio da perseguição. É um povo alegre. Não é um povo assim tão raivoso. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Paulo é o contra. Eu sei o que você está pensando. Teve um pastor, cara, durante a pandemia, que ao ser confrontado pela Ana Paula Valadão estava falando sobre a responsabilidade diante da proliferação do vírus e tudo mais, ela insinuou que tinha pastor querendo deixar a igreja aberta porque a hora que fecha não tem a mesma arrecadação, né? Então o pastor só atrás do dinheiro. A resposta do cara pra ela. O cara abre a câmera. Eu quero falar aí pra essa cantora gospel que a minha igreja tem os métodos de arrecadação mais modernos. Não precisa ficar com a porta aberta pra arrecadar, não. A gente arrecada muito bem. Pastor, ninguém tem dúvida dessa parte. Que você sabe arrecadar e tem os métodos mais modernos de arrecadação. Meu querido pastor, a gente sabe muito bem, tá bom? Deixa eu ler de novo aqui. Porque essa parte é assim, compara com a igreja brasileira isso aqui, ó. Compara. Claro que eu tô fazendo uma generalização, claro que não é todo mundo desse jeito. Eu tô falando de algumas pessoas muito específicas que vivem falando de que são perseguidos, de mania de perseguição, tá? Vamos lá, vamos ler isso aqui de novo. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Mas não é o contrário dessa turminha da TV, cara? Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Vamos lá, essa parte começa a ficar dura. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Uma parte desta perseguição e de todas essas dores de Paulo, sem dúvida, é provocada por ímpios, pelo governo, pela autoridade romana, por eventuais cumpridores zelosos da lei que perseguiam o ministério de Paulo. É claro que uma parte significativa da perseguição que Paulo sofria vem disso. Mas tem um pedaço que é de gente que conhece Paulo muito bem.
de gente da própria igreja. De gente da própria igreja. Essa perseguição no Brasil, pô, se acontece. Ou se acontece. Pastor fiel que não enriqueceu, arrancam o cara do pastorado. Tiram o cara da igreja dele. Pastor fiel que denuncia os males que a gente acabou de fazer aqui, que eu tô fazendo aqui, esse cara, esse cara vai sofrer perseguição por parte de quem? De quem se beneficia de uma igreja, de quem se beneficia de um estilo de liderança de igreja. Não é todo mundo, eu quero enfatizar que não é todo mundo. Talvez não seja nem maioria, mas é uma porção bastante barulhenta da igreja. Gente que se beneficia de um esquema de liderança dentro da igreja que é o contrário do que Paulo está descrevendo aqui nesse capítulo. E são precisamente aqueles que promovem o contrário do que Paulo descreve, que dizem: ai, estamos sendo perseguidos. Dizem que o evangélico é do mal. Dizem que o evangelho estão invertendo todos os valores. Cara, se você faz o inverso do que Paulo está descrevendo aqui, sim, você é do mal. E quando a pessoa aponta isso e diz isso, ela não está te perseguindo, ela está dizendo o óbvio. Ela está constatando o que todo mundo já enxergou. O que todo mundo já enxergou. Então quando a gente olha para a mania de perseguição da igreja evangélica brasileira, ela existe por uma péssima compreensão do que Paulo diz, do que Jesus diz a respeito do que provoca perseguição. O que provoca perseguição é pregar o evangelho como ele é. Porque ofende aos interesses de muita gente, inclusive, e talvez principalmente, de religiosos que usufruem desse sistema aqui desse jeito. Então, o nosso espaço é de continuar suportando piedosamente, pacientemente. Eu já falhei algumas vezes, sim, nesse quesito, no meu tempo de ministério. E o que eu posso dizer é que ao longo desses últimos anos, trabalhando na internet, pregando o evangelho aqui, mais frequentemente, eu fui atacado pelo sistema evangélico do que por quem é de fora. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.